E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outro questionamento para a próxima edição e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também deixar sua pergunta para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. Agora no final de semana, né, sábado e domingo, tem aposta grátis para todos os clientes, tá? Basta entrar pelo link da descrição ou, enfim, fazer lá o seu login na Betfair que você recebe um valor de bônus aí para apostar sábado e domingo. Caso você não tenha conta na Betfair, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido e o valor que você investir no primeiro depósito até R$200, a Betfair dobra para você. Essa oferta de R$200 em bônus, ela é exclusiva para novos clientes, mas caso você já tenha uma conta ativa na Betfair, pode aproveitar lá a promoção de aposta grátis no final de semana, tá? O que eu sempre gosto de lembrar, galera, aproveita sempre as promoções, as ofertas, mas o dinheiro que você investir lá no site da Betfair vai sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Começo com a pergunta do Rafael Mafra. Qual a maior oferta de transmissão dos campeonatos de base, acrescido da facilidade do contato do torcedor com o atleta? Os jogadores da base estão expostos aos julgamentos de bagre a craque com muito mais facilidade. Existe alguma forma de blindar esses jogadores da covardia que é feita em rede social? Rafael, obrigado pela pergunta. Infelizmente eu vou ter que responder não, tá? Não tem nada que o clube pode fazer para blindar o jogador, para protegê-lo totalmente de uma cobrança excessiva que é feita pela torcida, né? Isso acontece no futebol profissional, mas realmente no futebol de base, agora que tem mais transmissões, é cada vez mais comum também, né? Ah, esse cara não vale nada e não sei o quê. A gente sabe que o torcedor sabe pegar muito pesado. Só que a gente pode olhar essa situação por um outro aspecto também, que é o seguinte: no futebol profissional, o cara vai ser cobrado de uma forma muito agressiva. E é claro que o jogador mais jovem, em formação, ele está um pouco mais suscetível a se abalar com esse tipo de coisa. A questão é que serve também como um processo de amadurecimento precoce, não é o ideal, mas para o cara sentir menos essa pressão, essa cobrança, quando ele estiver no profissional. E você pergunta ali no final se o clube poderia dar essa solução. Não tem como, cara, porque aí é uma questão social, né? A forma como os torcedores enxergam os jogadores, e muita gente acha, inclusive, que o jogador tá sempre de sacanagem, tem isso também. Então não tem como um clube, mesmo que todos os clubes quisessem se unir, eles não conseguiriam a curto prazo resolver esse tipo de problema. O que pode ser feito com os atletas? Acompanhamento psicológico, né, para que o jogador tenha aí um entendimento de que aquele ódio que é projetado sobre ele não é necessariamente sobre ele, é muito mais sobre quem está sentindo, sobre quem está xingando. O atleta precisa ter um mental muito bem trabalhado para conseguir render, para conseguir vingar no futebol, né? A gente sabe que é um meio realmente predatório, digamos assim, é complicado, especialmente a transição de base para o profissional. Acho que o clube precisa também ter uma orientação com o jogador a respeito de uso de rede social. O que o atleta muitas vezes acaba fazendo é contratar o serviço de alguma assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, que até cuida das redes sociais dele. Normalmente o atleta fica ali por conta de cuidar, por exemplo, de um Instagram, que é uma coisa mais pessoal, para mandar umas DM, né? Enfim, comer um povo. O jogador tem isso também, tá, gente? Não vamos fingir aqui que não tem nada disso não. E as outras redes, aquelas que são um pouco mais sérias, digamos assim, acabam sendo cuidadas também por um assessor, pessoas que trabalham aí para o staff do atleta, tá? Então eu diria que é uma questão até multidisciplinar, né? Porque a raiz do problema mesmo, a forma como o torcedor lida de jeito muito agressivo com o jogador, isso aí, cara, não vai se resolver do dia para noite, tem muito a ver com a questão econômica também, né? Pô, se os caras ganham tanto dinheiro, por que eles não conseguem jogar melhor? Enfim, existe sim uma cobrança que é realmente desproporcional, como eu acho que é desproporcional também o salário que a maioria dos jogadores recebe, mas aí já seria um outro questionamento, tá? Mas eu diria para você que não tem aí uma solução, não. O jogador vai ser exposto, vai tomar porrada e ele precisa, né, conseguir lidar com isso e crescer para poder virar um jogador de fato. O Elibelton Casinhas pergunta: usando como exemplo o Flamengo de 2013 como um time com uma grande dívida que de 2013 até 2019, que conquistou o Brasileiro e a Libertadores, levou 7 anos para mudar de patamar.
Você acha que a gestão do Cruzeiro levará menos tempo para montar um time que conquiste tais títulos? E aí ele dá uma zoada aí, né, pela tradução. Belton Casinhas, apesar de ser fake, eu gostei da criatividade, obrigado aí pela pergunta. O seu espanhol está bem compreensível, tá? O seu portunhol aí, mas cara, a gente tem que lembrar uma coisa, o Flamengo, né, iniciou esse processo de reestruturação lá na gestão do Bandeira de Melo, com toda aquela equipe, né, não era o Bandeira de Melo, era uma equipe de pessoas que tinham ali o presidente da época. E aí o Flamengo fez uma reestruturação importante, mas o Flamengo fez isso no momento em que outros clubes não estavam fazendo. Então, já saiu na frente, digamos assim. O Flamengo tem um potencial de arrecadação financeira que nenhum outro clube brasileiro tem. Talvez o Corinthians, por estar num mercado aí que gera mais dinheiro, né, São Paulo, do que o Rio de Janeiro, mas o Corinthians tropeça nas próprias pernas. Então eu diria para você que o Flamengo e o Corinthians, eles são os clubes com maior potencial de arrecadação do futebol brasileiro, pelo tamanho de torcida que tem. O Cruzeiro está bem distante desse patamar, e o pessoal que pegou o Flamengo para administrar, pegou o Flamengo na elite, né? O pessoal que chegou aqui para administrar o Cruzeiro, na época da SAF, pegou o Cruzeiro na Série B. Então os desafios enfrentados na gestão do Cruzeiro, eles são muito maiores e a recompensa no Flamengo, ela vem com mais facilidade e mais velocidade também, tá? E aí você citou 6 anos, que foi o período aí de 13 até 19 que o Flamengo ganha o Brasileiro, Libertadores, enfim, faz aquele ano mágico, mas o Flamengo já estava nos anos anteriores brigando pelos títulos, né? Perde final de Copa do Brasil, chega na trave ali no Campeonato Brasileiro, inclusive era o time zoado por ser do cheirinho, né? Porque desde 2016 que o Flamengo estava naquela ali, quase batendo campeão e não conseguindo. É fato que eles foram campeões da Copa do Brasil em 2013, que foi também um aspecto importante para eles. E eu acredito que se o Cruzeiro seguir trabalhando nesse norte que tem sido adotada pela gestão do Ronaldo, né, de pagar em dia, de ter um clube responsável financeiramente, daqui a 4, 5 anos, o Cruzeiro vai estar numa condição muito melhor do que está hoje. Eu acredito até que estará brigando. Agora, a condição que o Flamengo tem, por exemplo, de soberania financeira em relação aos outros clubes brasileiros, essa aí não tem como a gente alcançar, tá? Então a gente precisa entender que o contexto do Cruzeiro, ele não vai ser igual ao do Flamengo, porque o Flamengo, fazendo o básico, ele se torna o maior orçamento do futebol brasileiro ao natural. O Cruzeiro não tem como fazer isso, tá? A questão de potencial e uma questão de tamanho de torcida que precisa, né, de muito tempo aí, de um trabalho muito melhor aqui no Cruzeiro do que o pessoal fez lá no Flamengo, tá? Então a tendência é que o Cruzeiro em 6 anos pode ganhar algum grande título? É claro que pode, até porque tem alguns campeonatos que são disputados em mata-mata. E o próprio Campeonato Brasileiro também, né? O Flamengo andou tropeçando bastante e perdeu alguns títulos nos últimos anos, sendo que fosse uma simples lógica do clube mais rico ser campeão do Brasileiro, era para o Flamengo estar ganhando todos, né? E não ganhou nas últimas temporadas. Então eu diria para você que o Cruzeiro tem que fazer o trabalho dele e cada um dos outros clubes vai também fazer o seu trampo. E eu acho que o Cruzeiro vai ser um time competitivo em poucos anos, sim. Agora, dominante, um time com essa capacidade de ser campeão de tudo, assim, cara, eu acho que é muito complicado, tá? Aquilo que a gente fez em 2013 e 2014, por exemplo, era numa época em que não tinha nenhum clube dominante financeiramente no futebol brasileiro. Aquele cenário não existe mais. Hoje a gente tem o Flamengo muito acima do resto, o Palmeiras que se aproxima porque tem um bom trabalho e, digamos assim, uma base mantida de vários anos também, e o Corinthians, que é outro que tinha um grande potencial, mas que segue se atrapalhando, tá? O resto, irmão, tem que nadar muito para conseguir bater aí nesse patamar. Tô falando da parte financeira, né? Porque esportivamente qualquer time pode ganhar de qualquer time em um jogo, né? É futebol, é imprevisível, mas essa questão de domínio financeiro assim do campeonato, infelizmente não vai dar pra gente, tá? Não dá pra gente cobrar isso nem do Ronaldo, nem de nenhum outro dono que eventualmente compre o Cruzeiro, as ações do Cruzeiro junto ao gordão aí. O Carlos Henrique Ribeiro pergunta: você gostaria de ter de volta a Copa Sul Minas? Carlos, obrigado pela pergunta. Em condições ideais de temperatura e pressão, eu diria para você que não. Eu acho que o cenário ideal seria não ter Sul Minas, inclusive não ter Campeonato Mineiro, ou no máximo ser um campeonato curtinho de pré-temporada. Eu acho que os campeonatos que deveriam ter mais destaque mesmo, ter mais espaço no calendário, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores / Sul-Americana, né? Porque aí não tem como disputar os dois ao mesmo tempo. E eu acho que é isso, cara. O calendário brasileiro, ele é muito inflado por causa dessas competições.
Agora, se é para ter uma competição regional e a gente tem o Campeonato Mineiro, que é muito pouco atraente, né? A gente está às vésperas aí de um jogo semifinal e esperamos que o Cruzeiro chegue na decisão, queremos ser campeões sim, mas o Campeonato Mineiro, ele não é muito atraente, como o Gauchão não é, o Paranaense, enfim. A Copa Sul Minas, de fato, ela só existiu ali no início dos anos 2000, né? 2000, 2001, 2002, o Cruzeiro é vice na primeira edição e é campeão nas outras duas. Foi um torneio que deixou pra gente aí normalmente boa impressão, era um torneio mais legal, né? Tinha camisas de mais prestígio ali jogando, era um torneio legal, eu gostava da Sul Minas. Mas ela acabou justamente porque 2003 foi o ano adotado o campeonato de pontos corridos, que tem essa tabela mais espaçosa, digamos assim, né? Com, na época, 46, hoje 38 rodadas de campeonato brasileiro. Então precisou abrir mão de algumas competições para ter mais espaço no calendário. Se precisa ter uma competição regional, eu acho que seria interessante a Sul Minas, o próprio torneio Rio-São Paulo, como a gente tem a Copa do Nordeste. O que eu realmente acho que não dá para fazer é chuchar a Copa Sul Minas além do Campeonato Mineiro, além do Brasileiro, além de tudo, porque aí fica um calendário ainda mais confuso, ainda mais complicado, né? Se fosse possível substituir ou ter aquele formato de 2002, que eu gostei muito, que teve ali um Super Campeonato Mineiro, né? Que foram 4 jogos ou 5 jogos, salvo engano, para os times ali que disputaram de fato o Super Campeonato Mineiro, os times da capital, a Caldense que tinha sido campeã, acho que o Ipatinga estava nessa, enfim. Foi um pequeno torneio ali para definir o Super Campeão Mineiro, que na época foi até o próprio Cruzeiro. Eu acho que seria interessante, aí você disputa também a Copa Sul Minas. E acho que o maior problema, e que é muito pouco discutido, é a estrutura do calendário, né? A gente ficar os 3, quase 4 primeiros meses do ano disputando apenas o Campeonato Mineiro, né? Que são aí 12 partidas para quem vai até a decisão do campeonato. Você fica muito tempo jogando um campeonato pouco interessante, poucos jogos, muita semana de treino, e aí depois começa Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano, pau quebrando, é jogo, jogo, e sabe, e aí não tem tempo para descansar, né? Tipo, é realmente um erro na distribuição dos jogos durante a temporada, tá? Isso é uma coisa que eu acho que poderia ser revista e não passa diretamente pela Sul Minas, não. O Vitor Dias pergunta, observando a situação do Vargas no Atlético, ele não seria um bom reforço para o Cruzeiro? Vitor, obrigado pela pergunta. Não seria não, tá? Eduardo Vargas, qual que é a situação do Vargas no Atlético? Até o momento que eu faço esse vídeo, ele é um jogador que o clube Atlético gostaria até que não estivesse mais por lá, né? Um jogador que tem um salário alto, já vi alguns lugares dizendo que é 800 mil, outros falando que é 900 mil, mas vamos considerar que é o mais baixo aí, 800 mil reais por mês. O Vargas tem contrato com o Atlético até o final do ano, é reserva por lá, jogou só 3 partidas nessa temporada e é um jogador ali, digamos assim, no final da lista de preferências do treinador deles. Se você puxar o histórico de carreira do Vargas, que é um jogador que tem até um bom desempenho aí na seleção chilena, mas nos clubes ele fez praticamente 4 temporadas realmente boas, assim, que ele passou, por exemplo, de 10 gols num ano. Teve uma temporada pela Laú, que foi quando ele apareceu para o mundo, lá em 2011, o time do Sampaoli, ele fez 30 gols. Aí ele foi para o Napoli, e aí passou Napoli, teve na Inglaterra, na Alemanha, rodou pra caramba, só foi se achar lá no futebol mexicano, que ele teve no Tigres lá 2 boas temporadas, depois teve um ano bom no Atlético Mineiro, mas desde o ano passado tá bem sem prestígio aí entre torcedores e tudo mais. Na carreira, o Eduardo Vargas é um jogador que foi muito irregular, e eu não acho que ele resolveria problema do Cruzeiro, tá? Ele é uma opção para centroavante, pode jogar pelos lados ali, mas ele é realmente um atacante. Não é um cara de tantos gols assim, não é um jogador que eu queria ter no meu time, certo? Ele pode ter suas qualidades, mas acho que o custo é muito alto e ele é um jogador meio problemático. Eu vi que teve até um acerto aí para ele, né, muito perto dele ir pro Fortaleza, o Atlético ia pagar metade do salário durante o empréstimo, mas ele não quis sair de Belo Horizonte, acabou não dando negócio. Para o Cruzeiro ele não sairia de Belo Horizonte, mas até pela rivalidade existente entre os clubes, eu acho que a possibilidade do Vargas vir para o Cruzeiro, ela é inexistente, tá? Até porque só se ele eventualmente rescindisse o contrato com o Atlético, e mesmo assim eu não acho que seria interessante também, tá? É muito custo para um jogador que entregou muito pouco nos últimos anos. E o Ed Freitas pergunta, valeria a pena contratar o Benítez do América para ser reserva do Matheus Pereira? Assim não seria exigido tanto fisicamente dele. Ed, obrigado pela pergunta. Aí eu acho que tem
algumas coisas a considerar, né? A gente estava falando agora de rivalidade aí na situação do Vargas, devemos considerar que o América não negocia jogador com o Cruzeiro. É só lembrar como que foi a negociação, que o Cruzeiro tentou contratar o Martínez, né? No final das contas não deu certo, o Martínez não veio pro Cruzeiro, e pelo que eu vi, o Martínez não jogou nenhuma partida pelo América esse ano ainda, tá? Teve alguns problemas físicos lá, mas enfim, não jogou nenhuma partida do Campeonato Mineiro até este momento com a camisa do Coelho, e provavelmente não vai jogar também. Mas enfim, o que vai ser feito do Martínez não é da nossa conta. A pergunta é sobre o Benítez. Eu acho que ele é um jogador que inegavelmente tem talento, ele tem qualidade, mas você citou a questão física, ele realmente se machuca muito. Só que aí tem um problema, você fala assim, pô, eu vou ter o Benítez como uma alternativa, um reserva para o Matheus Pereira. Perfeito, porque o Matheus Pereira é um jogador que não tem grandes problemas nesse sentido e não tem uma reposição adequada, né? O Benítez é muito mais jogador que o Matheus Vital, por exemplo, isso é inquestionável. Mas o problema do Benítez não é que ele se machuca por jogar sempre, estar jogando regularmente, ele se lesiona. Boa parte das lesões do Benítez, inclusive, são em treinamentos, em situações que não estão diretamente ligadas ao jogo. Então não tem nada que garante que, tipo assim, não, nesse jogo aqui eu não vou ter o Matheus Pereira, então eu vou usar o Benítez. Não tem como a gente saber se o Benítez vai estar à disposição, entendeu? Tem esse detalhe também. Não é um jogador que ele se machuca porque ele joga todas, ele é muito intenso. Não, ele é um jogador até bem pouco intenso, assim, não trabalha tanto no momento sem bola, mas com a bola no pé é criativo, é habilidoso, tem técnica. Enfim, cara, eu acho que entre Benítez e Martínez, inclusive, voltando a esse outro jogador do América que o Cruzeiro teve interesse, eu gosto muito mais do Martínez, ainda que ele tenha menos talento, mas ele é mais confiável. O Benítez tem suas virtudes, mas acho que vale para os dois. O América não negocia com o Cruzeiro, então é outro jogador que eu não contaria, não acho que seja uma negociação possível, tá? O América faz jogo duro para liberar qualquer um e o Benítez tem contrato com eles até o final do ano que vem. Então o América não precisa abrir mão do jogador, que nessa temporada inclusive jogou pouco, né? 5 partidas, apenas um gol, não deu assistência. Enfim, não tem sido um 2024 brilhante do Benítez até agora também. O Leon Games pergunta, cadê o dinheiro dos campeonatos da Copa do Brasil 17 e 18? Leon, obrigado pela pergunta. Voou! Foi embora, tá? Cadê o dinheiro da Copa do Brasil? Bom, vamos pontuar ano a ano. 2017, a premiação que o Cruzeiro recebeu pelo título da Copa do Brasil foi de aproximadamente 12 milhões e 800 mil reais, segundo uma matéria que eu tô vendo aqui até do Globo Esporte, feita alguns anos depois. A Copa do Brasil passou a ser esse torneio multimilionário que paga pra caramba em 2018. Até 2017 não era essa Coca-Cola toda, tá? Então o mesmo título que o Cruzeiro ganhou em 2017, ele recebeu 12 milhões que foram gastos ali, pagando salários, custas do clube, enfim, isso aí, a folha salarial do Cruzeiro devia beirar uns 8, 10 milhões de reais. Então esse dinheiro, digamos assim, ele foi embora naturalmente, tá? Não teve nada muito bizarro aí não. Já a Copa do Brasil de 2018, essa sim teve uma situação, digamos, meio mal explicada, né? Porque a premiação que o Cruzeiro recebeu, somando as fases anteriores, ficou na casa de 62 milhões de reais, né? Só a premiação pelo título, 50 milhões, mas foi passando desde a primeira fase, aumentando aí o caraminguá. E aí foi feita até matéria na época, o pessoal lá do Deus Me Dibre, né? Sobre como o Cruzeiro tinha, digamos, derretido a premiação da Copa do Brasil de forma muito rápida, né? Com premiações muito altas para atletas, outros funcionários, enfim, a gente sabe que o pessoal que estava mandando no Cruzeiro nessa época aí, Wagner Pires, Itaí Machado, esse pessoal não estava muito preocupado com o Cruzeiro, né, gente? Então eles estavam mais preocupados com as suas regalias e digamos que esse dinheiro desapareceu assim, ó, dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, tá? Foi embora, não tem nem o rastro desse dinheiro mais e infelizmente as pessoas que foram tão irresponsáveis com o dinheiro do Cruzeiro não pagaram, o Ministério Público não faz nada, a polícia não faz nada, enfim, seguem aí livremente andando pra cima e pra baixo por Belo Horizonte, rindo à toa e nada acontece com eles, tá? Mas o dinheiro da Copa do Brasil, irmão, 17, 18, até se o Cruzeiro tivesse sido bem gerido, já tinha ido pro ralo há muito tempo, né? Nós estamos em 2024, muita coisa aconteceu desde então, o Cruzeiro já teve quase para falir, já deu uma recuperada boa e esperamos que os próximos anos sejam muito melhores para que a gente volte a ver o Cruzeiro ganhando essa competição. Esse ano não vai dar certo, né? No meio do caminho
havia um dinossauro e muita incompetência por parte do Cruzeiro, mas pro ano que vem, 2025, a gente volta a buscar aí o 7º título da Copa. E por fim, Cassie Dias pergunta: você é do tipo que fica assistindo seus vídeos antigos para avaliar sua evolução como profissional? Te acompanho desde 2017 e é absurdo quanto evoluiu com o tempo, seja na qualidade dos comentários ou na edição. Cassie, obrigado pela pergunta, eu agradeço muito pelos elogios, tá? Realmente eu também acho que evolui bastante, acho que o canal melhorou muito, sim, mas acho que tem muita coisa para melhorar ainda, né? E sinceramente eu não sou de acompanhar muito não, porque quando eu pego um vídeo ali de 2, 3 anos atrás, muitas vezes eu olho e falo, que isso, velho, ruim demais. Eu tenho essa tendência a pegar bem pesado, a ser bem crítico com o meu próprio trabalho, e quando é uma coisa mais antiga assim, eu falo, nossa, cara, mas muita repetição de palavra, por que você falou isso? Às vezes eu dou uma opinião e eu discordo de mim mesmo, é uma situação bizarra. Então eu confesso que não é um hábito que eu tenha, tá, de ficar revisitando muito os vídeos antigos, até para eu não ficar muito chateado, mas sim, é notório que muita coisa melhorou, né, espero realmente seguir evoluindo, questão técnica tem muita coisa para melhorar também, e o nível dos comentários, eu acho que quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai sendo capaz de entender um pouco mais, né, abrir a nossa percepção de mundo e vai melhorando também a nossa capacidade de análise. Mas agradeço muito pela sua pergunta e convido a todos vocês a fazerem novas perguntas aí na caixa de comentários para que eu responda na próxima edição, porque essa ficou por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários aí para perguntar, opinar, enfim, fica à vontade, vamos trocar uma ideia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!